Ô, Cláudio Rezende, Galo agora pega no domingo o Palmeiras, líder isolado, sobrando no Campeonato Brasileiro, e que ontem, Rezendão, atropelou o Curitiba. Viu o jogo aqui no plantão da Itatiaia, mas foi um atropelo do Palmeiras pra cima do Coxa. Só que Palmeiras perdeu peças importantes para esse jogo contra o Galo e a preparação atleticana. Fala aí, Rezendão. Abraço, boa tarde, Claudio. Abraço, Thiago, boa tarde a você, boa tarde aos nossos comentaristas aqui no Rádio Esportes. O Galo ontem assistiu o Palmeiras o restante da rodada, a última do primeiro turno, e o Galo terminou ali em 11º colocado, né? Tá nesta posição no campeonato, no meio de tabela. Agora, teve a sua segunda pior campanha no turno, Thiago, dos últimos 10 anos. O Atlético somou 25 pontos e só não tem uma campanha, tem campanha melhor só que em 2017, quando fez menos pontos ainda. É uma preocupação porque o Atlético agora tem para iniciar o retorno o Palmeiras, jogo duro lá em São Paulo, sempre muito complicado na casa do Palmeiras, e para esse jogo, é verdade, o Palmeiras perdeu alguns jogadores importantes, o Alexander Barbosa, né, que veio do Botafogo, tá suspenso, o lateral Kelvin, e também o Sousa, que fez gol ontem. Voltou da Copa do Mundo. É uma reclamação, Thiago, do torcedor atleticano e parte da imprensa com relação aos jogadores do Galo que voltaram da Copa e não jogaram, né? Não foram relacionados para o duelo contra o Bahia. O Palmeiras mesmo ontem, a gente viu a turma em ação, inclusive o Sousa fez gol, o Maurício também, 2, né? E o Galo, os jogadores ainda não ficaram disponíveis. A informação de agora no Atlético, o treino acaba de terminar na cidade do Galo, treino dessa quinta-feira, ainda faltam 2 atividades na semana, sexta e sábado, que são dúvidas, os jogadores, inclusive a gente tem algumas fotos, né, divulgadas pelo Galo do treinamento. Olha o Minda aí, o Minda tá em campo. Trabalhou em campo, o atacante, né, Alan Minda, que esteve na Copa do Mundo. Os outros jogadores, o Gustavo Scarpa também treinou em campo, eles estão alternando. Minda, Scarpa, as atividades em campo. Agora, o Alan Franco tá na academia, Thiago, fazendo trabalho interno. O Alan Franco que se apresentou ontem. O Franco, a gente sabe, né, Thiago, é um jogador Preciado, tá também na tela aí do YouTube. Preciado, Alan Minda e Scarpa foram a campo ontem e hoje, mas são dúvidas ainda. Vai depender da avaliação física desses jogadores para o jogo contra o Palmeiras. São casos diferentes. O Minda e o Preciado, eles se apresentaram depois porque estavam na Copa do Mundo. Tiveram ali cerca de 14 dias de férias, né? 2 semanas. E o Scarpa, ele voltou de uma lesão muscular. Então, também pode aparecer no fim de semana. Seguem como dúvidas. Agora, o Alan Franco, Thiago, apesar de ter fisicamente ser privilegiado, tem um detalhe importante a se considerar. Ele ficou 20 dias sem treinar, né? Ele terminou a Copa do Mundo pro Equador no dia 1º de julho e chegou ontem, fez a sua primeira atividade interna. Então o Alan Franco, menos provável ainda que esteja disponível para o técnico Barba Domingues, que chegou a citar, Thiago, que ele estava esperando algum reforço, pelo menos nesse jogo contra o Palmeiras. Temos que aguardar mais um pouco. O Ale Oliveira, Palmeiras que ontem atropelou, passou com facilidade pelo Curitiba, lá em Curitiba, que não é fácil, mas tem baixas importantes para esse compromisso contra o Atlético. A gente fala do Brasileirão já, dos jogos de ontem. Mesmo com os desfalques citados pelo Cláudio, Palmeiras é sempre jogo duríssimo lá em São Paulo, Ale. Não é à toa que é o líder com a distância considerável pro Flamengo, que é o segundo colocado. E esse ponto que o Claudião citou, a gente falou durante a transmissão do empate contra o Bahia, né? Que é uma curiosidade até, né? Uma coisa que a gente tem que investigar, porque o Palmeiras tinha alguns jogadores que estiveram na Copa do Mundo e que jogaram ontem, né? O Maurício, inclusive, fez os 2 gols, mas o Arias estava lá também, o Sousa estava lá também, o Gustavo Gomes estava lá também, com uma minutagem muito maior do que o Minda e o Preciado, e estavam lá à disposição. O Paredes já treinou depois do vice-campeonato, da derrota para a Espanha na prorrogação. O Paredes já está treinando. Então, assim, acho que é muito delicada essa situação. Fato é que quando sai a tabela ali, você tem 2 dos jogos mais difíceis, são Palmeiras e Flamengo fora, né? Então, não tem muito para onde correr. O que a gente espera, né, é que o jogo encaixe. Tem uma coisa do time que é muito bom, mas de repente o jogo encaixa
com o que o Atlético está pensando, até pro restante da temporada, de um jogo de muita determinação, de muita marcação, de repente jogar no contra-ataque. Então pode ser que tenha esses encaixes, mas mesmo com os desfalques, como você disse, o Palmeiras é muito forte. O Alexandre Simões, falávamos na matemática do Cruzeiro, que vai ganhando um fôlego em relação à zona do rebaixamento. Pro Atlético são 5 pontos. Esse Z4, então eu diria pra você que diante do empate em casa, né, esse jogo contra o Bahia, eu ainda não engoli. O Atlético tem que buscar no mínimo, ou pelo menos um pontinho lá diante do Palmeiras, né? O Alexandre Oliveira, o Ale Oliveira falou, é muito Alexandre esse programa, fico louco. E dormindo pouco, o Alexandre Simões, nessa matemática do Galo, pensando G5, 5 pontos, pensando em Z4, também. Galo precisa pontuar lá em São Paulo, viu, Simões? Exato, é a metade da tabela. Lembrando que hoje, né, o Atlético pode perder até 2 posições, né? Com esse jogo Botafogo e Vitória, se o Vitória empatar, ele ultrapassa o Atlético, e o Corinthians e Remo, se o Corinthians vencer, ele também ultrapassa o Atlético. Então o Atlético hoje é 11º, pode cair para a 13ª colocação, muda a colocação, mas essa pontuação, né, em relação ao G5, em relação ao Z4, não se altera, mas é fundamental, né, Thiago? É importante. Por mais que a gente veja ali times vivendo situações muito complicadas, e a gente está falando de Internacional, de Santos, de Grêmio, de Vasco, né? Mas é fundamental que o Galo também tenha tranquilidade no Brasileirão para poder encarar as Copas, né? Esse fantasma de proximidade de zona de rebaixamento, principalmente depois do que aconteceu nas 2 últimas temporadas, sempre um fator muito negativo, principalmente do ponto de vista psicológico. Então que o Atlético consiga uma boa partida lá em São Paulo, que aproveite essas ausências que o Palmeiras terá. Ainda assim, o time do Abel será muito forte, mas de toda forma o Atlético precisa sim pontuar em São Paulo, poder manter essa distância em relação à turma lá de baixo e não perder de vista a turma da parte de cima da tabela. Por quê, hein, Cláudio? Galo ontem deve ter assistido, comissão técnica, diretoria, esse jogo entre Bragantino e Sport Cristal, Rezendão. É, porque daí sai o adversário do Galo, né, Thiago? Nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Galo já está classificado esperando esse playoff. Agora a decisão é lá em Bragança Paulista na semana que vem. Inclusive, por conta desse jogo, o Atlético teve seu duelo adiado no Brasileirão, justamente contra o Red Bull Bragantino. Então, no meio da próxima semana, o Galo não joga, vai ter esse jogo adiado, mas vai aguardar o adversário. Vai ser o Bragantino ou vai ser o Sporting Cristal? Para 2 jogos nas datas das semanas dos dias 12 de agosto, fora de casa, o primeiro jogo. O Galo decide em casa na semana do dia 19, aguardando então essa definição aí, Thiago. Podemos ter um duelo brasileiro entre Galo e Bragantino, afinal de contas, o Bragantino joga em casa agora, decidindo a vaga com o Sport Cristal do Peru. Boa, Cláudio. Sobre o Campeonato Brasileiro, Cláudio, domingo o Atlético vai enfrentar o Palmeiras. E aí o Scarpa pode aparecer, já voltou, não voltou. Os gringos, né? Você falava no início sobre a preparação deles. Ele repete o time, o que faz o técnico Barba Domingues, iniciando essa preparação pro jogão do Campeonato Brasileiro, hein, Cláudio? Há uma possibilidade, Thiago, dele repetir o time. É verdade que ele escalou ali o Tomás Pérez, né? No meio campo ele não tem o Alan Franco, que pode não ter de novo, né? Porque o Alan Franco vem fazendo trabalhos internos, voltou a treinar só ontem. E aí vamos ver como que monta o time o Barba Domingues. O jogador que tá garantido, né, para esse jogo entre os relacionados é o Ivan Roman. O zagueiro estava suspenso no último jogo, mas a princípio, né, o Ivan Roman não é titular. Ele foi contra o Vasco na última partida antes da parada, mas vamos ver como que ele pode montar esse time do Galo. Se quiser colocar mais um zagueiro, tem o Ivan Roman à disposição. Por falar nisso, Thiago, como visitante, tem uma matéria no site tatiaesporte.com.br que o Henrique André colocou aí no site hoje pela manhã. Contra o Palmeiras, o Galo tenta encerrar um jejum que dura mais de 50 jogos. O que é isso? O Galo vencer 2 seguidas fora de casa no Brasileirão. Não acontece desde 2023. E o Galo venceu a última fora. Foi contra o Vasco, aquele 1-0 no dia 31 de maio. De lá pra cá, o Atlético não consegue, né? Essa sequência como visitante. Foram 10 jogos disputados nessa edição, 3 vitórias, 7 derrotas. Um aproveitamento baixo do Galo, né? 30%. A última vez que aconteceu o Galo vencer 2 seguidas foi em 2023 e o Palmeiras estava entre eles. O Galo venceu Inter, Palmeiras e Red Bull Bragantino, Thiago.
O Alexandre Simões, é um jejum muito longo e um desempenho ruim, né? Que precisa ser analisado. Sem dúvida, ô Thiago, e que já vem de algum tempo, né? O Cláudio destaca aí essa questão de 2023. O Atlético não consegue performar fora de casa. Dentro de casa é até um retrospecto bom, por mais que venha com um empate diante do Bahia, né? Mas o Atlético do Barba se dá bem dentro da Arena MRV. Consegue fazer valer o mando de campo. Mas quando sai de Belo Horizonte, realmente o desempenho é muito, muito, muito baixo. E é um jogo bom pra isso, né, ô Thiago? Você bateu o Palmeiras lá em São Paulo, sem dúvida nenhuma. Ganha moral. Dá demais, Ganha demais. moral. Jogo grande, líder do Brasileirão. A gente sabe do tamanho do desafio que é. Tá? Do tamanho do desafio que é. Tomara que o Barba consiga armar uma boa estratégia e traga esse resultado no domingo. É escalar uma montanha, Ale Oliveira, pra domingo vencer o Palmeiras lá, onde o Palmeiras regula e muito, né? Não foi derrotado ainda, né? A única equipe invicta como mandante, então, evidentemente, não é uma tarefa simples, mas não é impossível, né? Principalmente para um time que tem essa característica daqui para frente, principalmente de marcar muito, de correr muito, de vigiar o adversário. Talvez fosse importante ele povoar mais esse meio campo, né? Com a entrada do Cissé, que é um garoto muito promissor, que tem um fôlego enorme, né? E que gosta de marcar, gosta de atacar, é verdade, mas que participa bem do momento defensivo, fortalecer o setor de meio campo para tentar proteger melhor ainda a sua defesa. Mas é um jogo que não é simples, tá longe de ser impossível, né, Tiagão? É isso, bora lá, hein, Galo, pra fazer bonito e vencer o Palmeiras, puxar pontos em São Paulo vai ser muito importante. Exatamente. O Maicon, ontem a gente conversou com uma pessoa do Atlético, não teve lesão, né? O Maicon que saiu do jogo contra o Bahia, e muita gente, ele tá lesionado, voltou a andar mal, porque o próprio o Barba disse na coletiva, né, que ele havia sentido e tal. Não é lesão, só cansaço mesmo. A questão da volta, o Ivan Roman estava suspenso pelo 3º cartão amarelo, volta já contra o Palmeiras. O Alan Franco se juntou ao elenco na tarde de ontem, opção para o jogo contra o Palmeiras. Vários jogadores do Palmeiras jogaram ontem, já chegaram da Copa e foram a campo, e inclusive teve gol do Sousa e tal. Agora, a grande questão... Maurício fez 2. Então, o que acontece... Aliás, o Maurício fez 2. O que acontece foi um do Sousa e 2 do Maurício, né? Essa questão do Atlético em relação ao Palmeiras, por exemplo, o Atlético tinha tratado com os jogadores antes de que eles teriam esse período de férias e tal, e por isso eles se reapresentaram antes. Para o jogo do Atlético contra o Palmeiras no final de semana, o Barbosa e o Kelvin estão suspensos. Suspensos. Barbosa, Kelvin, Ramon Sousa e Alan, que aliás é um atacante que faz fumaça demais. O Giai, lesão no tornozelo, tá fora. Felipe Anderson com edema na coxa fora. Vitor Roque, transição física, ainda não joga. O GFT, recuperação de cirurgia no joelho, também tá fora. E o Flaco Lopes, recesso após a Copa do Mundo também. Então, são 9 desfalques, né, que o Palmeiras tem contra o Atlético no final de semana. Se há algo a se apegar, você jogar contra o Palmeiras tem praticamente o time inteiro fora do jogo. Não são todos titulares, mas Barbosa Sousa Alan, vez por outra sim, Giai Vitor Roque seria, Flaco Lopes muito. Nós temos pelo menos meia dúzia de jogadores. Mas como aqui que o Palmeiras tem trabalhado nos últimos anos? Tendo jogadores de nível bem parecido. Exposição. Sabe quem retorna? Quem retorna? No final de semana contra o Galo? Paulinho McLaren. Little Paul. E a volta também do Abel Ferreira, que volta a comandar a equipe, as margens do gramado. Vamos